Olá, como tem passado? Tem dormido bem à noite? Eu confesso que eu tenho dormido bem ultimamente, graças a essa chuva da minha cidade. Digamos que aqui em Londres, onde eu resido, chove praticamente 5 dias por semana, então fica muito mais fácil de dormir com um gotejar de água na minha janela. Bom, meu nome é Michael. Eu sou um exímio colecionador de Toy Story. Mas diferente de muitos de vocês, eu não coleciono apenas bonecos, eu coleciono mídias. Como por exemplo, tenho DVDs de todos os especiais de Toy Story, todos os filmes curtas, CDs especiais, como até mesmo das músicas dos Riders in the Sky. Eu gosto bastante de colecionar Toy Story. E as mídias, principalmente as Lost mídias, são os meus favoritos. E os conteúdos descartados também. Você deve saber que durante 1996 a 2000 foram lançados os Toy Story Treats, né? Os telespectadores americanos encontravam aqueles curtas de Toy Story na ABC, um canal famoso que até mesmo vocês conhecem. Sempre que o programa entrava no intervalo comercial, ou quando o programa voltava, ele passava como se fosse um pequeno curta no comercial, algo para te divertir, vamos dizer assim. Lembro-me de assistir esses curtas no computador em 2009, 2010, quando eu ainda era bem jovem, entrando na fase da adolescência, se é que me entende. Quando eu era pequeno, vamos dizer assim. Eu até tinha alguns favoritos, né? Apesar do meu interesse especial pelos tweets, havia uma lembrança terrível presa na minha cabeça. Foi uma sexta-feira santa para mim. E eu estava almoçando no Angry Jack, o equivalente australiano do Burger King. Eu tinha viajado para a Austrália nesse final de semana. Estávamos indo para visitar a minha avó, que morava na Austrália junto com meu avô. Ambos de parte de pai. A minha mãe morava aqui em Londres e conheceu meu pai, que era australiano. E desde então moramos em Londres. Eu não moro mais com meus pais, se é que vocês estão pensando isso. Mas tudo bem, chega de ficar explicando as complicações familiares. Meu pedido naquele dia foi um cheeseburger triplo. Eu sempre fui muito fominha, né? 9 nuggets de frango e uma Oreo Storm, um sorvete que eu adorava muito, feito de Oreo. Quando eu estava saindo do restaurante, notei uma caixa ao lado da porta, que não tinha percebido antes quando entrei. Eu peguei a caixa e mostrei para minha mãe. Dirigimos todo o caminho para casa. Quando chegamos em casa, eu abri a caixa e era um DVD. DVD de Toy Story Treats, dizia na caixa. Era um DVD de Toy Story apresentando todos os Toy Story Treats da ABC. A capa consistia em Woody, Buzz, Porquinho e Rex no fundo de nuvem da marca registrada. No canto superior esquerdo havia um círculo vermelho que dizia: inclui 5 treats nunca antes vistos. Resumindo, tinha 5 Toy Story Treats lá dentro que nunca tinham sido exibidos em rede nacional. Eram exclusivos daquele DVD. Eu fiquei maluco quando eu vi aquilo. Foi desde então que veio essa minha fissura por colecionar coisas de Toy Story. Eu esqueci de mencionar. Eu também adoro colecionar coisas macabras sobre Toy Story. Já por causa desse episódio, óbvio. Mas continuando, eu estava interessado em assistir essas delícias. Então coloquei o disco no meu DVD player portátil. Isso me levou a um menu que consistia em Woody e Buzz em cima da cama de Andy, com a legenda: escolha o qual tweets você quer assistir. Então eu pressionei no primeiro para que ele automaticamente fosse pulando de um para um até o último Toy Story Treats. Eu assisti todos, começando com o primeiro, soldadinhos do balde de soldados cantando, e terminando
com o curta Roadblock, né? Que era aquele curta onde o Buzz e o Woody colocam um bloco na frente do CR e falam Roadblock, fazendo uma brincadeira com aquela palavra. Só então, depois de ter assistido todos os tweets que eu já conhecia, dava mais ou menos uns 15 minutos, um aviso apareceu na tela. Os 5 curtas a seguir que você está prestes a ver foram deletados e não devem ser vistos por crianças. Esses curtas foram feitos por um ex-animador chamado Miles Bell em 1989. Assista por sua própria conta e risco. Como assim, eu pensei? Um ex-animador da Pixar chamado Miles Bell? Quem é esse cara? Em 1989, Toy Story ainda não tinha nem sido lançado o seu primeiro filme. E os treats só começaram a aparecer em 96. Eu fiquei muito curioso. Então, eu comecei a assistir. Eu tenho uma expressão vazia no meu rosto. Antes de Adam Cannington, que produziu trailers perdidos do THX e cenas perturbadoras da Pixar, que tiveram que passar por mudanças. Havia um homem chamado Miles Bell. Um segundo caso de um cara maluco. O primeiro foi Adam, então agora temos um segundo nome, Miles. Eu pensei, vamos assistir mesmo assim. Me preparei para assistir os tweets perdidos, apesar de já estar com medo. O primeiro tweets começou. Tudo começou com um porquinho no quarto do Andy à noite. O quarto estava iluminado em azul escuro e ele parecia assustado. Ele então ouviu uma voz distorcida dizendo: "Você é meu ajudante favorito." Isso assustou completamente o porquinho. É você, Woody?" disse o porquinho gaguejando. De repente, ouve-se um som que parecia ser cerâmica quebrando. O porquinho se virou, ficando mais assustado. Quem está aí?" ele disse com medo. Só então uma silhueta familiar apareceu atrás do porquinho e se aproximou dele. Ele ouviu passos, e assim que se virou, a figura emergiu das sombras para a luz, revelando: era o Woody. O Woody parecia bastante intimidante, porque sua camisa era preta e vermelha, em vez de vermelha e amarela. Seu chapéu era preto e seus olhos eram verdes escuros. "Ei, porquinho, você tem bacon sobrando?" o Woody disse, segurando um martelo com um sorriso maligno, falando na voz de Jim Hanks e não na voz de Tom Hanks, como costumávamos ver a partir de Toy Story. O porquinho começou a hiperventilar ruidosamente ao ver o que o Woody se tornou. Ele ergueu o martelo no ar, preparando-se para quebrar o porquinho em pedaços. O porquinho disse: "Woody, não! Não faça isso, eu sou seu amigo! Não! Não!" Quando o Woody jogou o martelo no chão, a tela ficou preta. Embora o porquinho possa ser ouvido gritando com um medo realista e estilhaços foram ouvidos, eu fiquei chocado. O que eu acabei de ver? Eu me perguntei. Isso só pode ser um sonho, não pode ser real. Eu me belisquei e cocei minha cabeça para verificar se eu estava sonhando. Mas infelizmente eu não estava. Logo o segundo tweets começou. O Rex jogando dama sozinho, o que pode ter sido uma inspiração para o curta de 1997, Gary's Game. Ele moveu uma ficha vermelha na diagonal. Então ele se levantou e foi para o outro lado, para mover uma ficha preta. Enquanto o Rex voltava para o outro lado, para mover uma ficha vermelha, as fichas pretas começaram a se mover sozinhas. Isso confundiu o Rex. As fichas então eliminaram todas as fichas vermelhas, significando que aquele espírito misterioso venceu. Só então, Woody se desfez na frente de Rex, semelhante a um camaleão. Rex soltou um grito assustado. "Woody, como você fez isso?" ele perguntou. Woody não disse nada por 5 segundos até: "Agora eu estou sob o controle do mal. Posso fazer coisa que nenhum outro brinquedo pode fazer." Rex ficou impressionado, mas começou a ficar assustado com a aparência de Woody.
Você vai me machucar? Ele perguntou preocupado. Woody não disse nada, fazendo aquele mesmo sorriso maligno. Ele conjurou uma faca de açougueiro e se aproximou de Rex. Woody, então, finalmente disse, quando se preparava para balançar a faca em Rex: Você vai ser extinto, dinossaurozinho. Woody finalmente apontou sua faca para o Rex, e como aconteceu antes com o porquinho, a tela cortou para o preto, com o Rex gritando, como se o Wally Shaw estivesse com dor. O Wally Shaw, para que você que não sabe, é o dublador do Rex aqui, no idioma inglês. Bom, finalmente o terceiro tweet começou com Buzz Lightyear, perto da caixa de brinquedos, falando em seu comunicador. Ele falou na voz de Pat Riley, o primeiro dublador do Buzz antes do Tim Allen assumir o manto do Buzz Lightyear. Diário da missão de Buzz Lightyear. 5º dia em que minha nave não foi totalmente reparada. Eu voltarei em breve. É uma promessa. Então Buzz tocou no adesivo do comunicador, mas ele não respondeu porque, obviamente, era apenas um adesivo. Nenhuma leitura ainda do comando estelar. Pode me ouvir? Ou se o ar está fresco para respirar? Eu me pergunto se há um sinal de... Tem uma cobra na minha bota, disse uma caixa de voz distorcida interrompendo o diálogo do Buzz. Buzz se retraiu. Buzz fechou seu comunicador e apontou o laser ao redor. Estava iludido como visto no primeiro filme de Toy Story. Só então um chapéu de cowboy preto foi jogado aos pés do Buzz. Ele se agachou para examinar. Que tipo de cowboy deve ter deixado cair isso? Ele perguntou preocupado. Só então Woody caiu na frente do Buzz, assustando ele, ainda em seu traje preto e vermelho. Como está indo? Woody perguntou. Buzz apontou seu laser para Woody e apertou. Seu laser obviamente não fez nada, pois era uma pequena lâmpada que pisca, ou uma luzinha que pisca, como diz o Woody. Woody apenas riu, divertido e maldoso ao mesmo tempo. Seu laser não funciona em mim, Buzz. Mas meus poderes sim. Buzz então confrontou Woody. Você está trabalhando para o Zurg? Ele perguntou severamente. Woody pegou seu chapéu e colocou na cabeça, desaparecendo na escuridão. Buzz ficou chocado. Ele olhou em volta para ver aonde Woody foi. Logo depois, Buzz começou a ter seu pescoço esmagado por alguém. Buzz engasgava enquanto isso acontecia. Só então Woody apareceu do nada, revelando ser quem estava estrangulando Buzz. Ele sorriu maldosamente enquanto colocava as mãos em volta do pescoço do Buzz. Woody percebeu que os brinquedos não podem morrer sufocados. Então escolheu o caminho mais fácil. Esmague-o com um martelo. Woody então esmagou o Buzz com o martelo, cada um de seus pedaços se estilhaçando como plástico frágil. Buzz gritou enquanto Woody o estava machucando muito. Woody ria semelhante ao Coringa do Batman, em completa loucura. O tweet terminou assim que Buzz finalmente desmaiou. Fiquei mais chocado do que eu estava chocado ao ver os tweets anteriores. Mas eu nem tive tempo de pensar no que tinha acontecido, pois logo o quarto tweet começou. Mostrava uma foto do quarto do Andy à noite. Andy estava amarrado e amordaçado porque não conseguia falar com clareza. O Woody estava parado ao lado dele. Andy tentou falar, mas não conseguiu porque sua boca estava coberta com fita adesiva. Woody olhou para o público enquanto seus olhos brilhavam em um verde brilhante. Vocês entendem o que eu quero dizer, pessoal? É por isso que Andy deveria prestar atenção em mim com mais frequência e menos atenção no Buzz. Ele então virou a câmera para o Andy e disse mais alguma coisa. Andy, eu sinto muito, mas isso é para o seu próprio bem. Woody então colocou uma bomba caseira e a iniciou para destruir toda a casa de Andy. Ele se jogou para fora da tela e desapareceu, supostamente teletransportando-o para fora. E a bomba detonou. Os gritos abafados do Andy podem ser ouvidos acima da explosão de fogo. Finalmente, o quarto tweet terminou. Fiquei mais chocado do que nunca
Por que o diabos Woody faria isso com seu dono? Andy ainda o amava, mesmo que prestasse mais atenção no Buzz por ser um brinquedo novo. Enquanto eu pensava isso, o quinto e último treat começou. Woody no corredor. Dizia o Treats, o título dele. Mostrava uma foto de Woody parado em um corredor escuro. Suas roupas eram normais de novo, mas ele ainda exibia aquele sorriso maligno. Ao fundo havia uma caixa de música com uma canção de ninar que me lembrava When She Loved Me, a música da Jessie. Mas essa música nem havia sido lançada nessa época. Ela só foi aparecer em 1999, no lançamento do segundo filme de Toy Story. Isso me deixou confuso. Depois de 20 segundos, Woody simplesmente desaparece, deixando um espaço vazio no corredor. Após cerca de 5 segundos, mostrou um close no rosto do Woody, na cena em que ele ensinou uma lição no filme do Sid, só que foi editado. Seus olhos estavam pretos, ele chorava sangue. O sangue escorria de sua boca e no final havia uma versão distorcida do grito de Woody em Toy Story 2, onde ele acordou de seu pesadelo sobreposto ao whole screen. Aquela tela me assustou muito e caí da cama. Foi tipo um jumpscare do Woody grudando na tela. Finalmente, o DVD se encerrou. Fiquei muito petrificado e rapidamente eu gritei para minha mãe. Contei tudo para ela sobre o que eu tinha visto. Ela não acreditou em mim no início, mas depois que mostrei a filmagem para ela, ela acreditou. Consegui tirar algumas capturas de tela antes que ela destruísse o DVD. Aquela noite, exilei do meu quarto todos os meus produtos relacionados ao Woody que pudesse para me fazer sentir mais seguro. Não queria ver o Woody olhando para mim. Embora meu pai achasse que aquilo era uma ideia maluca, já que eles tinham gastado muito dinheiro comprando cada brinquedo para mim, cada colecionável de Toy Story. Com o tempo acabei entendendo que o brinquedo em si não trazia mal nenhum, e sim a pessoa maluca que fez aquele maldito DVD. Então aceitei de volta meus colecionáveis. Mas antes de Kingdom, havia um animador chamado Miles Bell, que animava aqueles tweets nojentos e perturbadores de Toy Story. Mandei um e-mail para a Pixar no dia seguinte, e eles revelaram o que aconteceu com o Bell. Ele foi despedido. Ao contrário de Kingdom, Bell aprendeu com seus erros e não fez nada, e nunca mais fez nada ilegal. Mas sinceramente, o que será que eu estava esperando ver? O que eu esperava ver encontrando uma caixa perdida com um DVD dentro? Coisa boa não podia ser, né?